Olá, vamos agora estudar a energia que surge devido à interação eletrostática. O objetivo deste vídeo é encontrarmos o trabalho que temos que realizar para construir uma dada configuração estacionária de cargas. Então vamos para isso considerar que temos aqui uma carga Q2 na posição B e uma carga Q1 na posição A, que cria um campo elétrico a que vamos chamar E1. Qual é que é o trabalho que temos que realizar para trazer a carga Q2 desde o infinito, ou seja, de tão longe, tal que nem sequer haja interação eletrostática com o campo E1. Portanto, temos a nossa carga B a vir do infinito. Que trabalho é que temos que realizar para a trazer do infinito até B? É esta a nossa pergunta. É isto que nós queremos obter e é isto que nos vai levar à energia eletrostática. Então, nós temos que calcular o trabalho realizado por uma força exterior à força do campo, que é a força eletrostática Fe, que é simplesmente Q2E1, que é a força eletrostática da interação da carga B com a carga A. Temos que calcular o trabalho realizado por uma força que se opõe a esta, portanto uma força menos Fe, entre o infinito e o ponto B onde está a carga. Então vamos chamar esse trabalho tal, que é igual ao integral entre infinito e B, de menos F de E, que é a nossa força, que é oposta à força eletrostática, dr. Isto é a definição de trabalho, que é o trabalho da força, é o integral da força vezes o deslocamento infinitesimal. Vezes não, produto interno, perdão. Então, este trabalho é igual a menos Q2, integral entre infinito e B, de E1 dr, certo? Substituindo aqui a expressão da força eletrostática, e o campo E1 é dado por Q1 sobre 4π ε0 R, em que R é a distância do ponto A ao ponto para o qual queremos calcular o campo. Por exemplo, se queremos calcular o campo neste ponto P, a distância R é a distância que vai de P a A. Então, integrando e tirando para fora o Q1 sobre 4π ε0, ficamos com menos Q2 Q1 sobre 4π ε0. E agora temos o integral de 1 sobre R ao quadrado, o campo elétrico vai com R ao quadrado. Então ficamos com simplesmente 1 sobre R calculado entre infinito e B. Porque o integral de 1 sobre R ao quadrado, a primitiva, é igual a menos 1 sobre R. Portanto, ficamos com Q2, Q1 sobre 4π ε0. O integral no infinito é 0, porque 1 sobre infinito é 0. Ficamos simplesmente com a distância RB, que é o quê? É a distância R em relação ao ponto B. Portanto, é esta distância aqui, a distância de A ao ponto B, que chamamos RAB. Portanto, 1 sobre RAB. Ora, isto é Q2 vezes uma quantidade a que chamamos V1 de B, que é o potencial elétrico. Assim, vemos que se o produto das cargas for positivas, então as cargas repelem-se, e temos que realizar um trabalho positivo para sobrepor a esta repulsão e mover a carga. Se as cargas forem opostas, o trabalho vai ser negativo. Ao trabalho realizado pela força externa que traz a carga do infinito até à posição B, nós chamamos de energia eletrostática. Então e agora o que é que acontece se tivermos várias cargas elétricas? Como eu tenho aqui desenhado nesta figura. Nesse caso temos N cargas e consideramos aqui a carga QI e aqui a carga QJ. I é um número que vai de 1 até N e J é um número que vai de 1 até N e que é diferente de I. Basicamente é um índice, quer dizer, podemos chamar aqui Q1, mas estamos a chamar QI, é qualquer número que vai de entre 1 a N. E o J é a mesma coisa, mas como a carga é diferente, o I tem que ser diferente do J, não é? Portanto, definimos esta distância como R e J e agora podemos fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Se considerarmos apenas estas duas cargas, então a sua energia eletrostática de interação é precisamente o que nós obtivemos, substituindo o 1 e o 2 por I e J. E ficamos com QI e QJ sobre 4π ε0 R e J, em que a distância também passa de R a B para R e J. Agora, pelo princípio da sobreposição, nós sabemos que a energia eletrostática total é apenas a soma das energias de todos os pares possíveis. Porquê? Porque o campo elétrico também ia ser a soma. Como o integral é um operador linear, isto é, o integral de A mais B é igual ao integral de A mais o integral de B, então podemos usar esta propriedade e isso ficamos com a energia eletrostática simplesmente como a soma sobre todos os pares de QI, QJ sobre 4π ε0 RJ.
Então agora temos que ver como é que escrevemos este somatório sobre todos os pares em termos dos índices, para formalizar bem a questão. O somatório sobre todos os pares é um somatório em I e em J, mas temos que ter cuidado com uma coisa. Temos que somar sempre em I diferente de J, não é? Porque a carga I é sempre diferente da carga J, e temos a fazer duas vezes a contagem. Porquê? Porque ao fazer isto temos um termo que é QI, QJ, sobre 4π ε0 RJ, e temos outro termo que é QJ, QI, sobre 4π ε0 RJI. Mas o RJ é igual ao RJI. É uma distância, não há qualquer tipo de problemas de sinais. Portanto, estes termos são precisamente iguais. Então, temos que multiplicar por 1/2. Portanto, o somatório sobre todos os pares escreve-se da seguinte forma. U igual a 1/2 do somatório em I diferente de J, somamos a I em J tal que I é diferente de J, de QI, QJ, sobre 4π ε0 R e J. Um exemplo de somar em I e em J. Por exemplo, consideramos o I que vai de 1 até 2, ou seja, toma valores 1 e 2, e o J também de 1 e 2. Então isto significa fazer, por exemplo, escrever o somatório em I e J de uma dada coisa que é A e J. Então isto é igual a dizermos que A1, 2, não é? Temos o I que é 1 e o J não pode ser 1 porque o I é diferente de J, portanto o J só pode ser 2. E depois temos o termo em que o I é 2, e como o J tem que ser diferente do I, não pode ser 1, portanto não pode ser 2, portanto só pode ser 1, portanto temos esta soma. É isto que é o somar em I diferente de J, para vocês perceberem e não ficarem com uma ideia tão abstrata. Agora vamos introduzir aqui a definição de potencial. Na posição da carga QJ, o potencial elétrico, não é? É a soma do potencial criado por todas as outras cargas, que é 1 sobre 4π ε0, integral de I igual a 1 até n, temos as nossas n cargas, mas a carga J não pode ser, portanto I é diferente de J. E isto é o QI sobre o RJ, o potencial de uma carga, mas somado sobre todas as cargas de distribuição. E neste caso, a expressão para a energia eletrostática fica na seguinte forma: 1/2 do somatório em J. Porquê? Porque quando metemos aqui o VJ, já estamos a somar em I. Portanto, como este somatório é um somatório que é um somatório em I e um somatório em J, nós aqui já estamos a absorver o somatório em I, portanto já só nos resta somar em J. E ficamos com o quê? Com a carga que é J, que ainda não foi somada, vezes o potencial VJ. Agora vamos concluir no próximo vídeo com a análise de uma distribuição contínua de cargas. Basicamente os somatórios vão passar a integrais como sempre. Até já!